Hallelujah. 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 All right, Chag Sameach, everybody. Chag Sameach. A little bit hot out there. 90 degrees, 88, 87. Very hot, Florida. Hot Sameach. Uns 37, 38 lá fora. Okay. So figures, I wanted to dress nice for Shemini Atzarat. Eu queria me vestir bem para Shemini Atzarat. How's the sound, Yosh? Perfect. I like perfect. And I had to choose the heaviest shirt that I had. Eu tinha que escolher a camisa mais pesada que eu tinha. Which means that, and I haven't worn this in years, but it's 100% something. E faz anos que eu não visto isso aqui, mas ela é 100% alguma coisa. Which means it's a little hot. Que é quente. So that was not a wise choice, but it was an aesthetic choice. Não foi uma escolha sábia, mas foi uma escolha estética. So this time I'm going to wish everybody a Shmini Atzarat Sameach. Nesse momento eu quero desejar a todos um Shemini Atzarat Sameach. Thank you for dedicating the banner over me is love with me. Obrigado por dedicar aquela bandeira sobre mim, amor comigo. The new kingdom at Goshen Bitzafon. O novo reino em Goshen Betzafon. We're already in the kingdom because of the blood of the Lamb, and we're in this kingdom because this is where Yahuwah planted us, just like we planted that stake. Amen? Nós já estamos no reino porque Yahweh nos colocou lá, e nós também estamos aqui no novo reino, onde Yahweh nos plantou, como nós plantamos aquela estaca. And we have a little Holy Spirit sweat going on here. Nós temos um suorzinho do Espírito. Schwitz. How many are schwitzing? Slip up a hand with the shaliach. Say shaliach. I love serving Yahuwah, especially when I get a schmitz. Schwitz. Levanta a mão que está com um pouquinho de schwitz, um suorzinho. So we're always creative. Maybe we'll come out with a messianic deodorant. Nós somos sempre criativos, talvez a gente invente um desodorante nesse ano. For the next time we venture outdoors. Na próxima vez que a gente for lá fora. Turn to your neighbor and say, it doesn't matter. Vira pro próximo e fala, não importa. We are outdoorsmen. Nós somos pessoas do exterior. Turn to your neighbor and say, anything Yahuwah wants. Vira pro próximo e fala, tudo que Yahweh quiser. I've been chosen to schwitz if I've been chosen to schwitz. Eu fui escolhido para schwitz, se eu fui escolhido para suar schwitz. After all, this is the feast of rejoicing of the nations. And after all, it is the water libation yesterday. So the water, didn't Yahushua say water would come out of us? Living water. Didn't he say that yesterday at Hoshana Rabbah? No fim das contas, hoje é a celebração da colheita das nações. E ontem foi Roshana Rabbah. A Yahushua falou que a água viva sairia da gente, ele não disse? So again, we want to welcome you to the closing assembly of the 8th day. Então, de novo, nós queremos dar as boas-vindas à Assembleia de Encerramento do Grande Dia, do 8º dia. And it's been a while since I sweated like that out there. Faz tempo que eu suei assim lá fora. Because usually I'm in and out in 5 minutes. Normalmente eu vou lá fora e volto em 5 minutos. So, hey, Baruch Hashem Yahuwah. So I want to, well, actually, yes, I'm going to do this first because I was telling Nehemiah Jr. over there. Eu estava dizendo para o Nehemiah Jr. ali, Junior, that I had a good problem today. que eu tinha bom problema hoje. I had about 3 messages that I can preach. Eu tinha umas 3 mensagens que eu podia pregar hoje. 2 of the messages, I saw the possibility of
this morning, Duas das mensagens eu vi a possibilidade essa manhã, but I had not prepared. mas eu não tinha preparado. On the other hand, I had a message that was not seasonally appropriate. Por outro lado, eu tinha uma mensagem que não era estacionalmente apropriada, For which I am completely prepared. sazonalmente apropriada, para a qual eu estou completamente preparado. Pronto. So what does one do as a teacher? Então, o que alguém faz sendo professor nesse caso? What does one do? O que se faz? I have 2 or 3 short messages Eu tenho 2 ou 3 mensagens curtas that would be more appropriate for Shmini Atzarat. que seriam mais apropriadas para Shmini Atzarat. But when you're not prepared, how many know things could go a little sideways? Mas quando você não está pronto, quem aqui sabe que as coisas podem se desviar um pouquinho. On the other hand, Por outro lado, the message that's prepared, which is not in season, a mensagem que está preparada, mas que não está na estação, is in the word of Yahuwah, is about the end times. Therefore, I would assume is never out of season. ela está na palavra de Yahweh, Yes. nos tempos finais, então eu assumiria que ela nunca está fora de estação. The word of Yahuwah, right? The word of Yahuwah is never out of season. A palavra de Yahweh nunca está fora de estação. Sholiach Shaul told Timotheus, preach the Devar when? In season, out of season, make it fit for the season. E o Sholiach Shaul diz para Timoteus, prega a palavra de Yahweh em estação e fora dela, aproprie ela para a estação. My, whew, what a schwitz. If you could see, I'm glad you can't see. Estou feliz que vocês não podem ver meu suor aqui, bastante. Maybe this is a good time for the See Me, Feel Me song. See me, right? So, since I am going to stick with the plan, Já que eu vou me manter no plano, it would escape me to give you a wow factor. me escaparia dar para vocês um fator uau. So, ahead of time, what I'm going to ask my staff to do, Então, com antecedência, o que eu vou pedir para minha equipe fazer, Yoshi, I'm going to share a few things. eu vou compartilhar algumas coisas, Then we'll do the liturgy. aí a gente vai fazer a liturgia, Then we'll share the main message. depois a gente vai falar a mensagem principal. But I'm going to ask you to edit it so that they're 2 separate messages. Mas eu vou pedir para você separar editado para que sejam 2 mensagens diferentes. Before the Siddur, Antes do and then the main message. e aí a mensagem principal. Okay, so make a note. I'd like this divided into 2 separate. One can be a short, one can be a long. Right? That's what they call it? Shorties and longies? Yeah. Okay. So, you know how when you understand the truth of his return Sabe quando a gente entende a verdade do retorno dele? and you listen to other teachers and you take notes and you study, E vocês ouvem outros professores, tomam nota, estudam. how it never ceases to amaze you how a verse that you've been reading since you were in kindergarten. Que isso nunca cessa de te impressionar. Um versículo que Some of you, that was last year. para alguns de vocês isso foi ano passado. For other ones of us, that was 2 years ago. Para alguns de nós faz 2 anos. See, I'm an equal opportunity offender. Eu sou um ofensor de oportunidade igual. And you read it in light of the parousia of 70 AD, E quando você lê na Parússia de 70 AD, and it makes like total sense. isso faz total sentido. So I'm going to read you something that was very benign, Então eu vou ler para vocês algo que é muito benigno. and now I believe it's going to jump off the page at you, E eu acredito que isso vai pular da página para vocês, just like it did to me. assim como fez comigo. So I read this for years and go, okay. Eu li isso aqui durante anos e eu, beleza, tranquilo. Yochanan Hamadbil is warning the Prushim, E Yohanan Hamadil está avisando os Prushim. right? No big deal. He's just warning the Prushim. Nada demais, só está avisando os Prushim. But now let's read Matthew 3:7 Agora vamos ler Mateus 3:7, with the understanding of the parousia of our Messiah, his return in 70 AD. com o entendimento da Parússia, o nosso Mashiach e o retorno dele em 70 AD. And then I'm going to ask you to read the Torah.
E aí eu vou pedir para vocês lerem a Torá, in light of what we now understand more and more, day by day. na luz do que agora nós entendemos cada vez mais, dia após dia. Oh, dear Yah, I pray Ó Yah, eu oro, to seek you more clearly, to hear you more clearly, to see you more dearly, day after day. de te buscar mais claramente, That's from JC Superstar, in case you're wondering. de te ver mais Day by day, oh, dear Lord, these things I pray. So Yochanan Hamabil stands up in verse 7. Então Yohanan Hamatil se levanta no versículo 7. He sees the Pharisees and the scribes, hypocrites, all, Ele vê os fariseus, os escribas, os hipócritas, todos eles, and the Sadducees, the Sadducees. e os saduceus. Why were they sad? Because they didn't believe in the resurrection, right? Porque eles estavam tristes, porque eles não acreditavam na Yes? ressurreição. If you're sleeping, please slip up a hand. Very good. Cute. So they were sad because they didn't believe in the resurrection of the dead. Eles eram tristes porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. They came to him for a nice mikvah. Eles foram até ele para um mikvah legalzinho. They came to him to get in the water. Eles foram até ele para entrar na água. He said, "O Dor Shel Nachshim, Aí ele falou, O Dor Shel Nachshim, geração de víboras, generation of serpents. geração de serpentes. Who has warned you Quem lhes avisou to flee from the wrath that is coming now?" para fugir da ira que está vindo agora? So in the Greek, it says the wrath that is coming now. No grego fala, a ira que está vindo agora. Does it mean something different to you now than it did 3 months ago? Isso significa para vocês agora algo que Put me não back on the screen. estava 3 meses atrás? Does it mean something different to you now than it meant 3 months ago? Isso tem um significado diferente agora do que When you read this verse, quando vocês leram esse versículo, you saw the end of the world, didn't you? vocês viram o fim do mundo, não? I said, didn't you? Pharisees, scribes, Sadducees, the judgment of Yahuwah is coming at the end of the world when the world ends and the world is burned up. Yes? That's what you saw. Qual geração de saduceus, fariseus, geração de víboras? O julgamento está vindo para vocês quando o fim do mundo acabar e explodir. É isso que vocês viam, certo? But verse 8 says, you bring forth fruits for perfect teshuvah. Mas o versículo 8 fala, vocês tragam frutos perfeitos da perfeita techuvá. He's saying the wrath of 70 AD is not 2,300 years off. Ele está dizendo, a ira de Hello? não está 3.000 anos de folga. It's coming to you, Ela está vindo para vocês. not to 15, 20 generations from now. Não para o pessoal daqui a 20 gerações. Was I correct that the verse reads different than it used to read? Eu estava correto que o versículo... Yes? Give me some affirmation here. Because when you read that, you thought end of the world burned up and you're going to be judged, so get right. Porque vocês, Bem? vocês liam isso aqui, não, fim do mundo, Hã? vocês arrumem logo, porque daqui a pouco vai vir um julgamento. Futuristic. But he's telling that generation, bring forth fruits of perfect teshuvah. Mas ele está dizendo para aquela geração trazer os frutos perfeitos da techuvá. Why? Por quê? Look at verse 9. Do not say we are Abraham's children, Não digam que vocês são filhos de Abraham, because Yahuwah is able to raise up children for Abraham from these stones. pois Yahweh é capaz de levantar filhos de Abraham dessas pedras. Stones? Pedras? What stones? Que pedras? The stones that I'm going to throw down As pedras que eu vou derrubar in the temple in the old heaven and earth. no templo, no antigo céu e terra. He could resurrect those stones and make new children for Abraham. Ele pode ressuscitar essas pedras e trazer novos filhos para Abraham. Now watch this. If this generation, because the wrath is coming when? Se essa geração, porque a ira está vindo quando? In that generation. Naquela geração. Which is, the Greek there is now coming. The wrath that is now coming. O grego aqui é a ira que está vindo agora. But look at verse 10. Behold, the axe is laid to the root of the trees. Versículo 10. Eis que o machado está posto à raiz das árvores.
The temple, the old heaven and earth, was called the house of the trees. O templo, o antigo céu e terra, era chamado da casa das árvores. Not single tree, but Beit Eitzim, Não uma árvore singular, mas Beit Eitzim, because it was built with all the cedars of Lebanon. porque ele foi construído com todos os cedros do Líbano. Therefore, every tree Portanto, cada árvore that does not bring forth teshuvah and tov fruit que não traz techuvá e fruto tov, in this generation, nessa geração, from the wrath that is coming in this generation, da ira que está vindo nessa geração, will be cut down será cortada and cast into the fire. e jogada no fogo. 3 elements are present here. Três elementos são presentes aqui. Stones, Matthew 24, 1 and 2, Olivet Discourse. Pedras, Mateus 24, 1 e 2, o discurso do Olivet. Trees, Árvores, Zechariah 11, 1, open gates, O you cedars of Lebanon, that's the temple. Zacarias 14, 1, abram os portões, ó cedros do Líbano, esse é o templo. In Matthew 22, 7, he will come, the master of the vineyard will come and destroy those murderers and burn down their city. Em Mateus 22, 7, o mestre do vinhedo vai vir, destruir os assassinos e queimar a cidade deles. This is John the Baptist declaring the return of the Messiah even at his first coming, because when the judgment comes, the wedding comes. When the wedding comes, the destruction of the temple comes. When the destruction of the temple comes, the resurrection of the dead will come. Então, isso aqui é João Batista avisando aqueles caras daquela geração, porque quando o julgamento vir, o casamento vem. Quando o casamento vem, a ressuscitação dos mortos vem. Tudo é junto. And then verse 12 says, the fan is in his hand. E aí o versículo 12 tá. E o garfo está na mão dele. He will purge his floor. Ele vai purificar a sua eira. That's the threshing floor upon which the temple was built. Essa era a eira sobre a qual o templo foi construído. Gather the wheat into his storehouse when he comes in 70 AD at the Great White Throne Judgment. That's us. The wheat were gathered at the judgment of 70 AD, but the chaff will be burned with unquenchable fire. This all happened in 70 AD, which is why John warns them. Those were the murderers. Are you getting this? Did he say in 2,300 years you're going to be burned? E aí ele faria tudo isso para reunir o trigo para dentro do depósito dele. Esses somos nós, começou em 70 AD, até hoje nós somos reunidos. E então ele queimaria o joio com o fogo, o fogo consumidor. Ele estava falando que nós seríamos queimados 2.200 e poucos anos depois? Não. Write this down. That concludes nugget number 1. Escreva, isso aí conclui a pepita de ouro número 1. Now, nugget number 2. Agora, pepita número 2. Nugget number 2. Pepita número 2. Go to Matityahu 22. Vamos para Matityahu 22. Okay, someone clue Sophia in on what she missed later, okay? That the warning of John was for that generation, which was the 70 AD generation, was it not? O aviso de João foi para aquela geração de 70 AD, não foi? When was that warning given? Quando que esse aviso foi dado? In 30 AD, Em 30 AD, at his mikvah. no mikvah dele. He says, who warned you to flee? Ele falou, quem que avisou vocês para fugir? You're not my disciple. You're not going to be Yahusha's disciple. He told his disciples to flee. Hello? The generation when the second coming occurs. Vocês não são meus discípulos. Eu disse para os meus discípulos fugirem quando a desolação acontecer. Can I get a witness? But let's look at Matthew 22. Vamos olhar Mateus 22. So that was one tidbit number 1 out of season. Então essa foi a primeira pepita fora de estação. Now I'm going to give you tidbit number 2 out of season. Agora eu vou lhes dar a pepita número 2 fora de estação.
They came to him, we're in Matthew 22, verse 23. Eles foram até ele, Mateus 22, versículo 23. And the reason I want this done in a short, everything I'm telling you now, Yoshi, I want done in a short, okay? Ok, And then everything else will be the main message. alright. The Sadducees, or the Tzaddukim, not the real Saddukim, but the fake Saddukim, Os saduceus, os saduquim, não os verdadeiros saduquim, os falsos, who say there is no resurrection, que dizem que não há ressurreição, not physical or spiritual. não física nem espiritual. Saying, Master, Moshe said if a man dies having no children, Disseram, mestre, se um homem morre não tendo filhos, his brother shall marry his deceased brother's Isha. o seu irmão casará com a esposa. That's in Deuteronomy 25 in the Levirate marriage. Isso está em Deuteronômio 25, Levirate. no casamento. Levirate. Write that down. Levirate. And shall go into his brother's wife. E entrará na esposa do irmão. I don't understand what that means. Maybe you can explain it to me later on. Eu não entendo. And raise up, just joking, raise up Zerah for his deceased brother. E levantará Zera para o seu irmão falecido. Does everybody understand the Levirate law? Todo mundo entende a lei do You didn't Levítico? get to have sex with your brother's wife unless he died and had no children. If he had children, you couldn't touch your brother's wife. Você não podia fazer sexo com a esposa do seu irmão, a menos que ele tenha morrido sem ter filhos. Se ele tivesse tido semente, pode esquecer. This is not a free for all here. Isso aqui não é um cada um por si. Now there were among us 7 brothers. Agora, houveram entre nós 7 irmãos. The first married an Isha. O primeiro casou com uma mulher, He died and having no children, ele morreu sem ter filhos. and left his Isha to his brother. Nice guy. A isha dele para o irmão dele. Likewise, the second also died. The third, all the way to the 7th, all the Achim died. Da mesma forma, o segundo, o terceiro até o sétimo, todos Ahim morreram. And in those 7 Levirites mitzvot, E nesses 7 mitzvot do Levirato, there were no offspring, there were no children. não houveram crianças, não houve semente. So they thought they were going to trap the master. Então eles pensaram que eles iam enganar o mestre. I said they thought they were going to trap the master. Eles pensaram que iam enganar o mestre. That has not happened yet. Isso não aconteceu ainda. In the history of the human race, no one's ever trapped Yahusha. Na história da raça humana, ninguém enganou Yahushua. And that never will happen. E isso nunca vai acontecer. So they said, therefore, ha 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 ha. He was married to 7 wives, and they never produced children with all 7 in the resurrection. Então eles disseram, ela casou com 7 homens e ninguém teve filho. Então na ressurreição, Whose Isha will she be? Because all 7 had her. ela será a isha de quem? Porque todos os 7 a tiveram. I'm assuming the problem was not with the wives. The problem was with Bubba. Eu estou supondo que o problema não é Right? era I'm assuming. I'm going to have to assume that. Estou supondo. Eu acho que Write down the word sperm because I want to tell you something about sperm. escreve a palavra esperma. Now, that's going to be another tidbit. Now I know I have your attention. Okay. But again, that's a little off topic. But just write down the word so if I need another tidbit. Therefore, they try to trap him in saying in the resurrection, whose wife is she going to be? Eles tentaram botar ele numa armadilha. Então eles falaram, na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Verse 29, Yahuwah answered and said, Versículo 29, Yahushua respondeu e disse, you are led astray. vocês foram You desviados. know nothing about nothing about nothing about nothing. Vocês não sabem nada de nada de nada. You don't know the Kitvei HaKadosh. Vocês não sabem as Kitvei HaKadosh. You don't know the scriptures Vocês não conhecem as escrituras. or the power of Yahuwah. Ou o poder de Yahweh. Keep in mind, the Pharisees memorized the scriptures from the time they were 8 years old. Agora lembra, os fariseus memorizavam a escritura desde quando eles tinham 8 anos de idade. They knew every jot, every tittle, every nekudah, Eles conheciam todo ponto, toda vírgula, toda nekudá. and he rebukes them to the max. E ele os repreendeu ao máximo. If you knew the scriptures and the power of Yahuwah, you would not ask this, and you would not try to trap me. Se vocês conhecessem a palavra de Yahweh e o poder dele, vocês não estariam tentando me enganar.
For in the resurrection, they neither marry or are given in marriage, Pois na ressurreição eles não são nem casados nem dados em casamento, but become like the heavenly Melachim of Yahuwah in the Shamayam. mas se tornam como os malachim celestiais de Yahweh no Shamayam. Well, guess what? Adivinha só? The angels are spirit beings, Os anjos são seres espirituais but they have a physical body. e eles têm um corpo físico. So we're going to be spiritual beings with angelic flesh, not human flesh. Então nós seremos seres angelicais com carne angelical, não carne humana. People say that the preterists deny the physical resurrection. That is a lie. As pessoas falam que os preteristas negam a ressurreição física. Isso é mentira. We will be spiritual beings, but with a different kind of flesh. Nós seremos seres espirituais, mas com um tipo de carne diferente. But that's not my point. Mas não é esse o meu ponto. But as touching the resurrection of the dead, have you not read? You read, but you didn't understand. Mas tocando a ressurreição dos mortos, vocês leram, mas não entenderam. That which Elohim spoke to you, saying, Aquilo que Elohim falou com vocês, dizendo. don't miss this, saints. Não perde aqui. Don't miss this, saints. Não perde isso aqui. I am Yahuwah, the Elohim of Abraham. Eu sou Yahweh, o Elohim de Abraham. I'm in Matthew 22:32 if you want to follow. Foi em Mateus 22:32, caso vocês queiram seguir. I am the Elohim of Yitzchak. Eu sou o Elohim de Yitzhak. I am the Elohim of Yaakov. Eu sou o Elohim de Yaakov. Elohim is not the Aloha of the dead, but of the living. Elohim não é o Elohim dos mortos, mas dos vivos. Abraham, Isaac, and Jacob are alive. Abraham, Isaac e Yaakov estão vivos. The reason they're alive is because they've been resurrected. A razão pela qual eles estão vivos é porque eles foram Before you say amen, I got a problem for you, sweetie. Antes de vocês dizerem amém, eu tenho um problema para vocês, queridos. Or sweet toe. Ou queridas. I can take you to Israel right now and show you Abraham, Isaac, and Jacob. Eu posso ir para Israel agora e mostrar para vocês Abraham, Isaac Let me e say Yaakov. that again. Some of us a little slow. Deixa eu dizer de novo, porque alguns de nós somos meio lentos. I can take you on a tour to Israel, Eu posso levar vocês num tour por Israel, to the cave of Machpelah in Hebron, até a caverna de Machpelah em Hebron, and show you Abraham, Isaac, and Jacob. e mostrar para vocês Abraham, Isaac e Yaakov. So how can they be resurrected? Então como é que eles podem estar ressuscitados? Yahusha said they're resurrected. Yahusha disse que eles estão ressuscitados. Yahusha said he's not the Aloha Yam of the dead, but of the living, and they're alive. Well, if futuristic eschatology is true, then that would make Yahusha a liar, because somehow they were resurrected, but somehow their physical bodies are still there. Yahusha disse que ele não é o Elohim dos mortos, mas dos vivos. Então, de acordo com a perspectiva futurista, Yahusha é um mentiroso, porque eles foram ressuscitados, mas de algum jeito o corpo físico deles ainda está lá para ser retratado e mostrado. So who do you think are the ones who misunderstood, who got it wrong? Do you think it was the multitude who heard this, and the futurists of today who say that at the end of the age, when the world is burned up and Christ comes to save mankind, that he will resurrect the dead and corpses are going to jump out of a milk box and start living again? We all believe that at one point. O que vocês acham que está errado? Os futuristas ou Yahusha? Os futuristas têm essa perspectiva que no fim do mundo, quando o planeta for queimado, um bocado de cadáver vai sair de um monte de caixa de maçã gigantesca, vão começar a ver de novo. Nós acreditamos nisso a vida inteira. Apparently, Yahusha doesn't believe that. Aparentemente, Yahusha não acredita nisso. Because here's what he says. They are alive, Porque aqui o que ele disse, ó, eles estão vivos, that we don't know the scriptures, que nós não conhecemos as escrituras, that we don't know the power, que nós não conhecemos o poder, and we were waiting for the end of the age, 3,000 years in the future, for Abraham, Isaac, and Jacob to physically, literally come out of the grave, and their grave is with us to this day. e nós estamos Let esperando me back up. Abraham, Isaac e Jacob Please. depois de 3.000 anos. E só que os corpos deles ainda estão lá até hoje. That's why they call me the polite rabbi. Please. So Yahusha tells you the problem. Então Yahusha te diz o problema. The problem is, O problema é, you don't know the scriptures. vocês não conhecem as escrituras. Bella doesn't know the scripture. A Bela não conhece as escrituras.
None of y'all know the scriptures like you think you know the scriptures, nor the power of Yahuwah. And if I don't send some apostles and prophets to fix your eschaton, you're going to keep believing lies. Nenhum de vocês Can I conhece, get a witness? nenhum de vocês conhece as escrituras nem o poder de Yahweh. E se eu não enviar uns apóstolos e profetas para consertar a escatologia, vocês nunca vão entender isso. And when did Daniel and David rise? E quando que Daniel e Davi ressuscitaram? In the first century. No primeiro século. Yahushua said to Daniel, sleep with your fathers until the great tribulation, and at the end of the age, the end of the Mosaic sacrificial age, you will rise. Listen to me. Daniel rose in 70 AD. Book it, bank on it, and count on it. It happened. Yahushua disse para Daniel, durma com os teus pais, porque no fim dessa era, a era mosaica, você vai ressuscitar. Daniel ressuscitou até 70 AD. Você pode apostar nisso com todas as tuas moedas. When did Hadassah rise? Quando que Hadassah ressuscitou? At the end of the Mosaic age in 70 AD, when the Parousia came and his abiding presence is with us to this day. No fim da era mosaica, quando a Parúcia veio e a presença dele habita conosco até hoje. Why would you mention Hadassah? Por que você mencionaria Hadassah? Because you can go to Iran today and I'll take you to her grave. Porque a gente pode ir para o Irã hoje e eu levo vocês até a tumba dela. I'll take you to Iraq today and I'll bring you to the grave of Daniel. Would you like to see it? Eu levo vocês para o Iraque e hoje a gente vai para a tumba de Daniel. Vocês gostariam de ver? Oh, he's there. Ele está lá. Oh, he's there. Physically, they're all there. Fisicamente, todos eles estão lá. That means we didn't know the scriptures, that we were waiting for people to jump out of a box. Isso significa que nós não conhecíamos as escrituras. Nós estávamos esperando que as pessoas pulassem da sepultura. Instead of what Yahushua said in John 14, I go to prepare a place for you so that where I am, you may be also. And we're going to be there as immortal beings. Ao invés de acreditar no que Yahushua disse em Yohanan 14, onde eu vou, vocês estarão também. Eu estou indo para preparar um local para vocês, para nós sermos seres imortais com ele. In the book of Acts, Peter stands up No livro de Atos, Pedro se levanta on Shavuot. em Shavuot. I believe it's in chapter 2, and he says, the grave of the prophet King David is with us till this day. Ele se levantou, eu acho que foi, acredito que foi em Atos capítulo 2, ele falou, a sepultura do profeta e rei Davi está conosco até hoje. Yoshi, you need to make yourself louder. Make him a little louder in here too, please. Zé When you go to Israel today, I can take you to the Mount of Olives, Quando vocês forem para Israel hoje, eu consigo levar vocês para o Monte das Oliveiras and I can take you to David's bones. e eu consigo levar vocês até os ossos de Davi. All these people were resurrected. Toda essa galera foi ressuscitada. David says, I will wake up in your presence, for in your presence is joy and life everlasting. Davi falou, eu estarei na tua presença, pois na tua presença há alegria perpétua. Yes? Yahushua told us we don't understand the scriptures. Yahushua nos disse, nós não entendemos as escrituras. But through men like Dr. Preston and Mike Sullivan and myself and others, we're finally fixing this horse wagon. Mas com homens assim como o We're Dom, finally fixing this horse wagon. o Mike Sullivan e eu, nós estamos finalmente consertando essa carroça velha. That they were resurrected in the resurrection of the righteous at the great white throne judgment in 70 AD, and that the resurrection has nothing to do with the bones. It has to do with the individual and the nation that will live born again, the new covenant Israel, Galatians 6:16, Jeremiah 31:31. Que eles foram ressuscitados em 70 AD. Não tem, a ressurreição não tem nada a ver com os ossos, a ressurreição tem a ver com o indivíduo e com a nação que seria ressuscitado de acordo com o novo Israel, que seria ressuscitado de acordo com Gálatas 6:16 e Jeremias 31:31. Again, verse 32, he's not the Elohim of the dead, but of the living. So if they're alive, De novo, ele não é o Elohim dos mortos, mas dos vivos. Então, se eles estão vivos, and we could visit all their graves today, that means we got the resurrection wrong. Now, who is to blame? Let's see if we could find some group to blame. então, se Yahushua diz que eles estão vivos, mas a gente consegue ver os ossos deles até hoje, a gente entendeu a ressurreição errado. Agora, vamos ver se a gente consegue encontrar o culpado dessa nossa perspectiva. Just like some of you are blown away, you're astonished at what Shaliach is sharing with you. Look at verse 33. He left it on your screen. Assim como alguns de vocês estão surpresos pelo que eu estou compartilhando, olha o versículo 33. Look at verse 33. Olha o versículo 33. They were shocked Eles ficaram chocados. at the Torah of his resurrection. They were shocked. Na Torá da ressurreição deles, eles estavam chocados. Now put me on the screen. That gets back to the culprit. Isso nos traz de volta ao culpado.
The Sadducees did not believe in any resurrection. Os saduceus não acreditavam em nenhuma ressurreição. Put me on the screen, please. The Pharisees believed in a literal physical body resurrection. Os fariseus acreditavam numa Yes. ressurreição física literal. And most of the conservative, Orthodox Jewish world, the Judeo-Christian world, Christian denominations of all stripes believe that we will come out of the grave the same way we went in, and they gave us the literal physical evacuation of the grave. Então, a maioria do povo hoje, de todos os movimentos cristãos, de todas as denominações, junto com o judaísmo ortodoxo e todos os sistemas que o seguem, acreditam que nós vamos sair da sepultura da mesma forma que nós entramos. E eles acreditam nisso até hoje. But Yahushua said that's because they did not know the power of or the scriptures. Mas Yahushua disse que isso é porque eles não Hello? acreditavam, não conheciam as escrituras nem o poder de Yahweh. How many know you can memorize the scriptures? Quem é que sabe que você pode memorizar as escrituras? You can go to seminary Pode ir para um seminário and still not know the resurrection or the scriptures. e não conhecer nem a ressurreição nem as escrituras. So the resurrection is spiritual, Então a ressurreição é espiritual, but he chooses to give us an angelic body. That's why every saint that you read about in scripture will be in the same box in 10,000 years that they are in today. mas é por isso que ele escolhe dar um corpo espiritual incorruptível para todas as pessoas que nós lemos das escrituras. Todos os Kiddushim do qual nós lemos das escrituras, daqui a 10 mil anos os ossos deles estarão no mesmo lugar. Because Yahuwah has something better for us. Porque Yahweh tem algo melhor para nós. The same thing he gave Enoch, the same thing he gave Abraham, Isaac, and Jacob that are in the Shulchan Aruch. Where is the Shulchan Aruch? Obviously, it's in the New Jerusalem. He's got something better for us, and we're negotiating to please bring us out of the dirt and the maggots and the faggots. We're begging with him, please take us out of the box. And he goes, dude, you don't know my power. You don't know the scriptures. Listen, I got something better for you. Can you trust me? Can you trust me? Can you trust me? E nós estamos indo para um local que Yahushua tem para nós, é um local melhor. Nós estamos indo para onde Davi está, para onde Hanok está, para onde Moshe está. E onde é que é isso? Nós Shulchan Aruch. Onde é que está essa mesa gigantesca? Na presença de Yahweh. E aqui nós estamos tentando negociar com Yahweh. Não, a gente quer sair da caixa. E Yahushua está falando, escuta, meu amigo, eu tenho algo melhor para ti. Eu tenho algo melhor para vocês. Vocês não conhecem meu poder, não conhecem minhas escrituras, mas vocês podem confiar em mim, pelo menos? If you want to go from the first heaven and earth Se vocês querem ir do primeiro céu e terra, in 30 AD em 30 AD, to the end of that age, para o final daquela era, and the new heavens and new earth, the last one, e o novo céu e a nova terra, o novo céu e a nova terra, and o then the último, only thing that remains is the kingdom that cannot be shaken. e aí tudo que resta é o reino que não pode ser chapalhado. Literally tackle and literally memorize the book of Hebrews. Literalmente abordem e memorizem o livro de Hebreus. The book of Hebrews. O livro de Hebreus. Listen to me. Me escuta. The book of Hebrews O livro de Hebreus is that 40-year wilderness, birth pains of the Messiah, transitional period. ele é esse período transicional das dores do parto, do início das dores do parto do Mashiach. So on the left side of the overlap, Então, do lado esquerdo dessa interpolação, we have the Mosaic age. nós temos a era mosaica. Then we have a 40-year overlap. Aí nós temos uma interpolação de 40 anos. The Torah couldn't have been nailed to the cross in 30 AD because guess what? The temple still stood. The temple was there. So the Torah is eternal, but as long as the temple was there, the new covenant and the better promises could not enter. In other words, the first covenant was good. Look at me. The first covenant was good. The second covenant was better. A Torá não podia ter sido pregada na cruz, porque o templo ainda estava de pé, então a Torá estava funcionando 100%, e a Torá ainda é perpétua. Só que enquanto o templo estava de pé, a melhor aliança, construída sobre melhores promessas, não podia vir. A primeira aliança era boa, mas a segunda e nova aliança é melhor. Christianity says that the Old Testament was bondage. O cristianismo diz que o Antigo Testamento era prisão, Legalism, laws. legalismo, leis.
Why don't you, if you're going to diss the Tanakh, why don't you at least get it right? Se vocês vão falar mal do Tanakh, por que vocês pelo menos não Why don't you acertam? go with Romans 7? Por que vocês não vão de acordo com Romanos 7? Why don't you at least get it right? Por que vocês pelo menos não acertam o assunto? Shaul said in Romans 7 that the Torah was kadosh, holy, beautiful, and set apart. O Sholiach Shaul falou que a Torá era kadosh, apartada, linda e separada. But two things can be true at the same time, can they not? Mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, não? And what's the second thing? E qual que é a segunda coisa? The Torah was good, tov, A Torá era tov, but the Brit Chadashah is mutotov. mas a Brit Hadashah é muito tov. Does that mean that the Torah was no good and worthless? Isso quer dizer que a Torá não servia Look. para nada e era sem valor? Hebrews 8:8 says, finding fault with them. Hebreus 8:8 fala, encontrando falha neles. Behold, I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, finding fault with them. Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Judá e a casa de Israel, encontrando falha neles. The problem was the people. O problema era o povo. The Torah gave them instructions, but didn't give them a new heart. A Torá dava para eles instruções, mas não dava um novo coração. You see? And them could also be them ordinances like goats, bulls, turtle doves, them. It's not just the people, it's some of them ordinances cannot replace the sacrifice of the son of Yahuwah. Come on, somebody. E também encontrando Finding fault with them. poderia ser as ordenanças, os touros, as vacas, as rolinhas, as pombas, e essas coisas não podiam substituir o sacrifício perpétuo de Yahushua, encontrando falha com elas ou eles. Now let's go to Leviticus 23. Agora vamos para Levítico 23. And after this, I'm going to ask Rifki to come up, Depois disso, vou pedir para a Rabina Rivka vir aqui, say a couple of brachas, dizer algumas brachot, and we'll get into the message. e a gente vai entrar na mensagem. Now, what day is today? Que dia é hoje? Today is Shmini Atzarat. Hoje é Shmini Atzarat. Now, for years, Agora, por anos, and if you're honest, you were the same. se vocês forem honestos, vocês foram a mesma coisa. Mariamne, nice order. You were looking for a reason to understand Shmini Atzarat. Vocês estavam procurando por uma razão para entender Shmini Atzarat. First, you went to the Jews Primeiro vocês foram para os judeus and see if the Talmud or the Mishnah can tell us why Sukkot is over in 7. Excuse me. Why Sukkot is over in 7, para nos dizer no Talmud e na Mishnah por que Sukkot termina no dia 7? and what is the purpose of the extra added 8th day? Qual que é o propósito do dia adicional, o oitavo dia? Because guess what? The Torah doesn't give you an answer. Porque adivinha só, a Torá não te dá a resposta. Let's look at Leviticus 23:39. Vamos olhar Levítico 23, 39, you said? Yes, sir. Levítico 23, 39. Vayikra 23:39. Vaikra 23, 39. On the 15th yom of the 7th month, you have gathered the fruit of the land. No dia 15 do sétimo Rodas, vocês reuniram o fruto da terra. You shall celebrate a chag to Yahuwah. Vocês celebrarão uma Hag para Yahweh. 7 yamim. 7 Yamim. On the first yom shall be a Shabbaton, No primeiro Yom será um Shabbaton. an annual Shabbat. Shabbaton means in resting you will find your rest. Um Shabbat anual. Shabbaton Hello? significa em Hello? descansar, vocês Anybody descansarem. home? What's the difference between Shabbat and Shabbaton? Qual é a diferença de A lot. Shabbat e Shabbaton? Shabbat is the definite article. Shabbaton is the fruit of guarding the Shabbat. Shabbat é o artigo definido. Shabbaton é o fruto de guardar. esse. Shabbaton means in Shabbating you will find rest. Shabbaton significa em Shabbatear vocês vão encontrar descanso. Shabbat is available for everybody, but only those who Shabbat will receive the Shabbaton, or in the rest you will discover your rest. O Shabbat está disposto para todo, tá disponível para todo mundo, mas só aqueles que cumprem o Shabbat que encontrarão o verdadeiro descanso no Shabbaton. On the 8th yom O oitavo Yom shall be a Shabbaton. será um Shabbaton. That's it. É isso? I said that's it. Eu disse, é So, isso. Sophia, you don't know why you're here today. Então, Sofia, você não sabe que você está aqui. Madeline, Marilyn, you also don't know why you're here. você também não sabe que você está aqui. Because the Torah says on the 8th day shall be a Shabbaton. Porque a Torá fala, no oitavo dia será um Shabbaton. And the next question is, why? E a próxima pergunta é, por quê? Nobody knows. Because the Torah doesn't say anything. Ninguém sabe, porque a Torá não diz nada.
Sometimes the Torah doesn't say nothing. Às vezes a Torá não diz nada. But Yahuwah is not a just do it Yahuwah. There's a rhyme and a reason Mas and a season. Yahweh não é um Yahweh que não só faz. Não, tem uma rima e uma razão para a estação. On the first day you shall have a Shabbaton. He tells us why. Take the Arba Minim and go around the Sukkah and wave the... He tells us why. No primeiro dia é um Shabbaton. Vocês pegam as Abaminim, chacoalham ao redor da Sukkah. Ele nos diz mais ou menos o porquê. And he tells us why we should keep the 7 days, because he ends the chapter, verse 43, because I made your fathers dwell in Sukkot. E ele nos diz, no versículo 43, quando ele termina o capítulo, que o motivo para qual a gente vive em tendas é porque eu fiz os seus avós habitarem em tendas. So the 8th day is a closing assembly. Então, o 8º dia é uma assembleia de encerramento. It is the added 8th. Shaman, Atzarat added, Shaman 8th. The 8th edition, or the addition of the 8th. É o 8º adicional. Shamini ou Shaman é 8º, Atzarat adicionado. Então, é o 8º dia adicionado. So let me make this short so we can get into the message. Deixa eu resumir para a gente poder entrar na mensagem. The rabbis say, okay, we don't know. Os rabinos falam, ok, a gente não sabe. So let's make it Simchat Torah. Então vamos fazer Simchat Torah. How many have heard of Simchat Torah? Quem aqui já ouviu em Simchat Torah? It's a Jewish traditional Talmudic day É um dia talmúdico judaico tradicional, where they go into the synagogue, onde eles entram na sinagoga put me on the screen, and march around the synagogue. e marcham pela sinagoga. La 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 la. Some get drunk, some get high, some smoke weed. They do something. Alguns bebem, alguns fumam maconha, eles fazem alguma coisa. The rabbi and his wife might be high. You don't know what, because the Torah doesn't tell you what to do. O rabino e a mulher dele talvez fiquem chapados. Não, a gente não sabe, porque a Torá não te diz o que So fazer. those who don't know the scriptures Então, aqueles que não conhecem as escrituras, or the power of Yahuwah ou o poder de Yahweh, made up a holiday called Simchat Torah. inventaram um feriado chamado Simchat Torah. Did everybody here ever hear of Simchat Torah? Everybody Alguém heard of aqui it? já ouviu falar de Simchat Torah? It's called the rejoicing with the Torah. É chamado de regozijar com a Torá. And they do that on the Shmini Atzeret. E eles fazem isso no They Shemini figured, Atzeret. well, Yahuwah didn't give us a reason, we'll make a reason. Eles Yes. chegaram na conclusão, pô, Yah nos deu uma razão, então vamos criar uma. That's when they begin reading from Bereshit. The end was the Torah cycle. The Taikel Torah begins. Now, what verse is that in Scripture? The only cycle is in the rabbi's head. The wheels that keep turning to create a reason. Yosh? The wheels are in the rabbi's head. Oh, we start reading Genesis. We go back to Genesis. We start a new Torah cycle reading. Eles falam que hoje é o dia para começar, voltar para Gênesis e começar um novo ciclo de Torá. Tá, mas me mostra isso nas So- escrituras. O único ciclo é as engrenagens da cabeça dos rabinos girando, tentando entender o motivo. But there is one reason that the rabbis give that may have some validity. Mas há uma razão que os rabinos dão que talvez tenha certa validade. There is one reason the rabbis give that may have some stickability. Há uma razão que os rabinos dão que talvez tenha certa presença. How many would like to know what that is? Quem aqui gostaria de saber o que é? I said may. Quem aqui gostaria? So because Yahuwah says nothing, some of them say Então, por que Yahweh não diz nada? Alguns deles dizem the 7 days are over. que os 7 dias acabaram. It's the final harvest É a última colheita in Israel. em Israel. You now plant your seeds for the spring. Agora nós plantamos a semente para The latter rain comes, you plant your seeds for the spring, you pray for rain, so you'll have a crop in the spring. But Sukkot is the ingathering of the nations, the epiguna, episunago, and it is the final harvest that began with Bikurim in Aviv. Nós colocamos a semente no chão para a primavera, nós oramos pela chuva, mas para que nós tenhamos uma colheita na primavera seguinte. Mas o problema é, Shemini Atzeret é a colheita final das nações, que começou lá nos Bikurim, lá em Aviv. So the rabbi said, Então os rabinos disseram, well, if the 7 days are Sukkot, bom, se os 7 dias são Sukkot, and Sukkot doesn't carry over to the 8th day, e Sukkot não é levado até o 8º dia,
We can do Simchat Torah. We can create a new holiday. Nós podemos criar um feriado novo, Simchat Torah. Or we can also come up with another reason. Ou a gente pode inventar outra razão. The 7 days are the engagement to the king, Os 7 dias são o noivado ao rei, and loving him so much as we Jews do. e amando ele tanto como nós judeus amamos. The 8th day is where the king asks us, O 8º dia é quando o rei nos pede: do you want to stay with me longer? vocês querem ficar comigo mais tempo? Yes, master. Sim, mestre. Can we stay with you for another day? Nós podemos ficar contigo por mais outro We dia. love you so much that first we're going to crucify you, and then we'd like to stay with you for another day. Sim, a gente ama tanto que a gente vai querer te sacrificar. Why? Because you want to take over the vineyard, don't you? Aí depois a gente quer ficar contigo mais um tempinho, porque você quer tomar conta do vinhedo, né? But Yahuwah says, I sent my son to throw you out of the vineyard Mas Yahweh falou: eu vou enviar meu filho para expulsar vocês do vinhedo. and to give the vineyard to another nation, a foolish nation, which will provoke you to jealousy, new covenant Israel, which will be birthed in 70 AD at the end of your age when your lease is over. Eu vou dar o vinhedo de vocês para uma nação tola que vai provocar vocês a ira e ao ciúme, o novo Israel, o remanescente. Quando a sua casa for destruída em 70 AD, eu vou entregar para eles. Why is it a foolish nation? Because it was a nation that didn't exist, but was taken from the remnant house of Israel. It was a remnant within Israel. It was foolish because it wasn't a different nation that where the bride would come from. The bride would come from within that nation, and it would be the lowly and the humble and the meek who will inherit the earth. So it's a foolish nation to the leading elites, to the leading Jews. It's a foolish nation. He said, I'm going to provoke you with a foolish nation. E por que era uma nação tola? Basicamente era o remanescente que já estava dentro daquela nação, não era a mesma galera que estava sob controle, não, era o remanescente, era uma galera que, para a elite, para massa elitista, era uma nação tola, porque eu vou provocar vocês com uma nação tola, aqueles que vêm de dentro de vocês, mas não praticam o que vocês praticam, uma nação tola. So the foolish nation are both houses of Israel, a remnant Essa nação tola é as duas casas de Israel, um remanescente from both houses of Israel. de ambas as casas de Israel. So it's like Yahusha's, the king, saying, would you like to stay with me? Então é igual o Yahushua, o rei, dizendo: vocês gostariam You've been in my house, this temporary sukkah, Vocês estavam comigo na minha casa, na sucá temporária. to live for 7 days. How did you like it? Viver lá por 7 Mariam, dias. how did you like living in my house for 7 days? Vocês gostaram de viver na minha casa por 7 dias? It's as if the king is saying, É como se o rei estivesse dizendo: would you like to stay with me vocês gostariam de ficar comigo a little longer, one more day? um pouquinho mais um dia? Now, isn't that beautiful? Não é lindo isso? The only thing missing is a violin. O único problema faltando, a única coisa faltando é um violino. But that has as much value as sesame seeds on a bagel. Mas isso tem tanto valor quanto semente de gergelim num pão. How much do you think sesame seeds on a bagel cost the manufacturer? Quanto que vocês acham que custa para o manufaturador semente de girassol sobre naqueles pãozinhos de One iogurte? denarii, 1 cent, 2 cents, Centavo, 2 10 centavos, cents? 10 no máximo? Exactly. So while it's nice to think that the Jews came up with a reason, we still don't have a reason. Então, enquanto é legal pensar que os judeus inventaram uma razão, nós ainda não temos uma. Look at verse 42. Olha o versículo 42. Vayikra 23:42. Vaikra 23, 42. You shall dwell in Sukkot 7 yamim. Vocês habitarão em Sukkot 7 yamim. Verse 41. Versículo 41. You shall celebrate it 7 yamim. Vocês celebrarão por 7 yamim. So why do we need the 8th day closing assembly? Então, por que nós precisamos da assembleia de encerramento do 8º dia? There's only one person who has the answer. Só tem uma pessoa que tem a resposta. The one who knows the end from the beginning. Aquele que conhece o final desde o começo. And you cannot understand this until you believe that Yahusha kept his word and returned in the 1st century. E você não consegue entender isso até que você acredite na palavra de Yahushua. Que ele I'll voltou. tell you what this is. Eu vou For dizer the pra first vocês. time, some of you have been saved for 50 years. Alguns de vocês estão salvos há 50 anos. And until you understood the parousia and the lie of religion and history that tries to hide the faithfulness and the fidelity that Yahusha returned in the same generation that he said he would return.
E até que vocês entendam a parúcia e a mentira histórica que diz que Yahushua mentiu, que ele não voltou quando ele disse que ia voltar na primeira geração. The reason Yahuwah gave Shemini Atzarat A razão pela qual Yahweh deu Shmini Atzarat will be hidden from your eyes because you're proud, you're fat, you're spiritually fat. Yeshurun, you think you know it all because you learned it 30 years ago from Dallas Theological Seminary and you refuse to hear the matter. a verdade será escondida de vocês, porque Yeshurun, você tá gordo, espiritualmente gordo, você esqueceu, você acha que sabe tudo que você aprendeu no seminário sulista de Dallas há 30 anos atrás e você está se recusando a ouvir o assunto até o final. So what does Shmini Atzeret have to do with the eschaton of Yahusha's return? Então o que Shmini Atzeret tem a ver com o escatone que Yahushua já retornou? Anybody? Alguém? The 7 Yamim indicate the Mosaic age, Os 7 Yamim indicam a era mosaica, including that, what we call the millennium, listen, which was the Exodus between 30 and 70 AD. That was the what? The overlapping period. Stay with me. Então até That was the overlapping period. isso inclui o milênio, que era o período de That's the intercalação. 7,000, right? Everybody thinks it's 7,000 years. No, it's 7 something, right? But we know the plural period of undefined years was from 30 to 70 between the comings. Nós sabemos que o milênio foi esse período de intercalação, de 30 até 70. Esse foi o começo do segundo êxodo, o período de interpolação. É 1000 alguma coisa, mas basicamente o milênio significa a grandeza desse período, entre a primeira e a segunda vinda. Verse 39 is a prophecy O versículo 39 é uma profecia of the second coming. da segunda vinda. Because is the 8th day part of Sukkot? Por que o oitavo dia é parte de Sukkot? When does the 8th day start? Quando que começa o oitavo dia? Once the 7 days that represent the Old Covenant age Uma vez que os 7 dias da era da antiga aliança come to an end with the king, chegam até o fim com o rei, the 8th day with the king o oitavo dia com o rei, speaks, what is 8? o que é 8? What is 8? New life, Nova vida, new beginnings. novo começo. What's another way to say new life? O que é a outra maneira de dizer nova vida? Resurrection. Ressurreição. When did Daniel rise? When did Abraham rise? When did Isaac? When Abraham's bosom was what? Set free. Quando que Abraham ressuscitou? Quando que Isaac ressuscitou? Quando que Davi ressuscitou? Quando que o seio de Abraham foi esvaziado? Quando os cativos foram libertos. And they entered the 8th day. Eles entraram no oitavo dia. And we who live in Yahusha, we are in the 8th day. E nós que vivemos em Yahushua estamos no oitavo dia. And the 8th is the number of new beginnings, new creation. 2 Corinthians 5:17. If any man be in Messiah, he is a new creature. The 8th day is not for Jews. It's not for Talmudists. It's for those who are new creatures, symbolized by the end of the Mosaic age. And that 8th day is separate because it is a new age and of this government, of this age, of this kingdom, of this new kingdom, there will be no end, somebody. Esse oitavo dia, ele significa nova vida, novo começo. Então, Shmini Atzeret. quando a gente chega no fim dessa época com o rei, quando ele termina a era mosaica anterior, nós temos um novo começo de uma nova era que é perpétua. Desse reino não haverá fim. So unsaved Jews celebrate the Torah or the Mosaic age that can never take away sin. La 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 la, because they don't know what to do with this day. The Torah doesn't tell them what to do with this day. Então, os judeus ortodoxos, eles ainda celebram a Torá, que não consegue expiar pecados, porque eles não têm motivo para esse dia. A Torá não lhes diz o porquê e nem como se celebra esse dia. I'm going to connect this Eu vou conectar isso aqui to Psalm 102. para o Salmo 102. Com o I'm Salmo not going to do it today Não vou fazer isso hoje, because A, I'm not prepared, porque letra A eu não estou pronto, and B, I don't want to. e letra B eu não quero. So between those two, it's pretty powerful. Então, entre essas duas é bem poderoso o motivo. But I'm going to show you, Yah willing, on Shabbat, Mas eu vou lhes mostrar, se a permitir, no Shabat, that the 8th day, he doesn't give us a reason que no oitavo dia ele não nos dá uma razão, until Yahusha comes.
até que Yahusha venha. And when he returns, E quando ele retornar, we go into the 8th day, which is the everlasting kingdom nós chegamos no 8º dia, que é o reino perpétuo, that began in the 1st century. que começou no primeiro Listen, século. once the 7 days were over, Uma vez que os 7 dias terminaram. it's not for everybody. Não é para todo mundo. It's for those who want to abide with the king forever. Ever. É para aqueles que querem habitar com o rei para sempre. And join those like Abraham, Isaac, and Jacob who were resurrected into his presence forever. Se juntar com Abraham, Isaac e Jacob, que se juntaram à presença dele para sempre. And Lazarus in John chapter 11 is a perfect example that the resurrection that he promised is not physical. That's a perfect example. What do you mean? E Lázaro, em João capítulo 11, é um exemplo perfeito de que a ressurreição que ele prometeu não é física. Tá, mas como assim? Martha, Marta, Mary, Maria, your brother shall rise again. o irmão de vocês levantará de novo. Your brother shall rise again. O irmão de vocês levantará de novo. Oh, I know, Master. I know he'll rise again at the end of the age. Sim, mestre, eu sei que ele levantará de novo no fim da era. Somebody taught her that when Yahusha comes at the end of the age, her brother is going to rise. Alguém ensinou para ela que quando Yahusha viesse, o irmão dela ressuscitaria no fim da era. He said, no, you got it wrong. I am the resurrection. Aí ele falou, não, você entendeu errado, eu sou a ressurreição. Let me show you. Let me give you some proof. Deixa eu te provar rapidinho. Lazarus, Lázaro, come forth. avança. And he who was bound in grave clothes came out. E aquele que estava preso com as roupas de enterro. Slow down now. Slow down with the hallelujahs. Now that's a physical resurrection. Agora, essa aí é uma ressurreição física. So Shaliach, you're wrong. Então, deixa eu olhar, você está errado. Well, let's backtrack. Beleza, vamos retroceder um pouco. They said that he's going to rise on the last day Eles disseram que ele ressuscitaria no último dia of the Mosaic age when Yahusha returns on the clouds. da era mosaica, quando Yahusha voltasse nas nuvens. He got that right. Ele acertou essa. But Yahusha said in the meantime that you may know. Mas ele falou, mas no meio tempo, para que você He said, saiba. Father, I know that you hear me Ele falou, pai, eu sei que tu me ouves. and that you always hear me. Que tu sempre me ouve. But for the sake of those standing around, that they may believe on me, Mas para aqueles que estão ao meu redor, para que eles creiam em mim, that you have sent me. que tu me enviaste, Lazarus, come forth. Lázaro, avança. Now, what happened to Lazarus? O que aconteceu com Lázaro? Either he died Ou ele morreu and he was resurrected with Abraham, Isaac, Jacob, and Daniel in 70 AD, e foi ressuscitado com Abraão, Listen. Isaac e Jacó em 70 AD. or he remained alive unto the coming of Yahusha, 1 Thessalonians 4, 16 and 18, and he was caught up. Ou ele permaneceu vivo até a vinda de Yahusha, até o retorno de Yahusha, 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, e foi levantado. But either way, he was spiritually resurrected to get into Yahusha's presence. Mas de qualquer forma, ele precisa ser ressuscitado espiritualmente para entrar na presença de Yahusha. It wasn't coming out physically. Não foi sair fisicamente. If he was alive in 70 AD, which is possible, Se ele estava vivo em 70 AD, o que é possível? he was caught up with the Thessalonians, right? When Yahusha returned, those who were alive and remained would be what? Harpazo would be caught up. Se ele estava vivo, assim como os caras de Tessalonique, Right? eles seriam harpaço quando Yahusha veio, eles seriam To receive their spiritual body para receber o seu corpo espiritual and enter. e entrar. Or let's say Lazarus died. Vamos dizer que Lázaro tenha morrido. Still, he was resurrected in the parousia of 70 AD. Ainda assim, ele foi ressuscitado. What am I trying to say? AD. When the fact that Yahusha called him out of the grave doesn't mean that was the resurrection. It wasn't until 70 AD that Lazarus was fully resurrected. Come on, somebody. O que eu estou tentando dizer é que não é porque ele saiu da sepultura que essa foi a ressurreição. Não, até 70 AD haveria a verdadeira ressurreição, que era espiritual. So we're not going to get into Tehillim 102 today, Nós não vamos entrar em Terrilim 102 hoje, but I'm going to take a sneak peek. mas eu quero dar só uma provocadinha em você. Rivka, please come up. I'm going to give you some assignment when you come up. Have a seat behind me. And I'm going to give you the okay to stop me because I may get too excited and teach the whole thing.
Tehillim 102. Tehillim 102. And again, I'm just setting the table for Shabbat. E de novo, eu só estou pondo a mesa para o Shabat. How many are in Psalm 102? Quem aqui está no Salmo 102? Yahuwah, you will arise. Yahweh, tu levantará. I'm just whetting your appetite. I promise you I'm not going to teach it today. Só estou abrindo Verse a mente de vocês. Verse 13. Versículo 13. You will arise. Tu levantará. Did Yahushua rise from the dead? Yahushua levantou dos mortos. And have rachamim on Sion. That's the elect, for the elect. Terás rachamim em Sion, os eleitos. For the time to favor her and judge her at the same time has come. Pois o tempo de julgar chegou. Your avadim, that's the elect, Os teus avadim, esses são os eleitos, will have pleasure in her stones, terão prazer nas pedras dela, and they will enjoy the dust of the temple. Meaning, when you have favor on Zion, that's the remnant, e eles vão curtir o pó do templo. Em outras palavras, quando tu tiver favor em Sion, esse é o but remanescente, you come to desolate the house, mas quando tu vier desolar a casa, that's at the same time. é ao mesmo tempo. The nations who will fear the name of Yahuwah As nações temerão o nome de Yahweh, because of the judgment and the rachamim at the same time. por causa do julgamento e das rachamim ao mesmo tempo. When Yahuwah returns to build up Zion, Quando Yahweh retornar para construir Sion, when Yahuwah builds up Zion, meaning the remnant, new covenant Israel, when the Mosaic age comes to an end and the eternal covenant comes to pass, quando Yahweh constrói Sion, ou seja, quando o fim da era anterior da era Look, mosaica acabar, he will appear. quando começar a nova era, a nova aliança, ele aparecerá. Look at me. Yahuwah rises Yahweh se levanta to destroy and comfort at the same time, para destruir e confortar ao mesmo tempo. and then he will appear. E aí então ele aparece. That's 70 AD, friends, right there in 60 Psalm 102. Aqui, ó, Salmo 102. When he comes to destroy the stones and bring the temple to dust, then Yahuwah shall appear. Quando Yahweh vier para destruir o templo, levar até o pó, mas ressuscitar as pedras, então ele aparecerá. Now look at this. Agora, olha aqui, ó. And this will be the last verse. This is Vai ser o último versículo. 5 packs of stevia on one spoon right here. Então isso aqui são 5 pacotes de stevia numa I colher só. said verse 18 is 5 packs of stevia on one spoon. O versículo 18 são 5 pacotes de stevia numa colher só. When are you coming back? When are you going to appear? 2,500 years from now, when everybody's guessing, oh, this guy is smarter. He's a better guesser. I'm going to go with him. No, that guy is a better guesser. I'm going to go. And that's the way we conducted ourselves. Quando que você vai aparecer? Daqui a 2.500 anos? Ah, esse cara adivinhou melhor, então eu vou com ele. Ah, não, mas o outro adivinhou melhor, então eu vou com ele. Esses éramos nós. You froze, Yosh? Deu, viu? This shall be written Isso será escrito for the final generation para a geração final of the Mosaic age. da era mosaica. The final generation, not at the end of the world. A geração final não no fim. When will Yahuwah appear in his beauty? Quando que Yahweh aparecerá na sua beleza? It is written in Psalm 102 for the last generation of the Mosaic covenant, which is passing away because of its temple and its headquarters is passing away. And as a result of the end of the Mosaic covenant, the people who shall be created will praise Yahuwah. Então, o Mashiach aparecerá na sua glória quando a geração da aliança antiga, da era mosaica antiga, chegar ao fim, porque a administração dela também vai chegar ao fim. Nesse ponto, o povo que será criado darão Halel a Yahuwah. There is one generation to come Há uma geração por vir that will be created. que será criada. There is a new people. Há um novo povo. Say new people. Diga, novo Say povo. new people. Novo povo. Say remnant house. Diga, There will be a new people created haverá um novo povo criado
In that generation. Naquela geração. What generation? Qual geração? Verse 16, when Yahuwah will appear in power and great glory. Versículo 16, quando Yahweh aparecer em poder e grande glória. I am going to stop. You want me to prove to you that I'm right? You still doubt that I'm right? Vocês querem provar? Querem que eu prove que eu tô certo? Ainda All tem- right. I'll work with you some more. Beleza, eu trabalho mais um pouquinho com vocês. Now go down to Psalm 102, verse 25. Vamos pro Salmo 102, 25. Does everybody understand the context so far? Tem alguém aqui entendendo o contexto até agora? When he appears in that generation, the final generation of the Mosaic covenant, a new nation will be born. The new covenant calls it the new Israel. Quando ele nascer nessa geração final, um povo novo será criado e esse será o Israel da nova aliança. From the same Israel, Do mesmo Israel, just a remnant. só que um remanescente dele. Now look at verse 25. Olha o versículo 25. Because you are the same throughout all the generations, Yahuwah. Porque tu é o mesmo em todas as gerações, Yahweh. You have laid the foundation of the earth, and the Shemayim are the work of your hands. Verse 25. Tu colocou a fundação da terra e os chamayam são a obra das tuas mãos. Versículo 25. You are forever. You are forever. Sempre, tu é para sempre. So the heavens are the work of your hands. Então os céus são o trabalho das tuas mãos. The earth is the work of your hands. A terra é o trabalho das tuas mãos. Now watch this. Agora dá uma olhada. Verse 26. Yahweh. Versículo 26. Yahweh. What's the number for Yahweh? 26. Qual é o número de They Yahweh? will perish. Eles perecerão, You will endure. mas tu resistirá. All will grow old like a garment, Todos envelhecerão como uma veste, as a vesture. como uma vestimenta. You will change them, and they shall be changed. Tu mudará eles e eles serão mudados. Change what? Mudar o quê? Don't play dumb. Look at the scriptures. Não fiz de Now go back to verse 25. What's going to be changed? Agora olha o versículo 25. That's right. A new heavens and a new earth. You will change heaven and earth. Um novo céu e uma There nova it terra. is. Versículo 25. There it is. Tu vai criar um novo céu e uma nova terra. Tá aqui. When is Yahweh going to change heaven and earth? Quando que Yahweh vai mudar o céu e a terra? When he appears in Zion. Quando ele aparecer em Sion. In the final generation of the Mosaic age of the old heaven and earth, he's going to fold them up like a Garment. Na geração vesture. final, na geração final do último céu e terra, Uau. na era mosaica, ele vai dobrar eles igual um colete. People say, how can there? It's in the end of the world. This is at the end of the world. As pessoas falam, como é que é isso aí? Isso é no fim do mundo, isso aí. There's never been a new heaven and a new earth. Nunca houve um novo céu e uma nova terra. That's not what Yahweh says. Não é isso que Yahweh disse. He says when he gathers, look at verse 22, when he gathers Israel and the nations. Ele falou, versículo 22, quando ele reunir Israel e as nações. When the name of Yahweh is declared, verse 21. Quando o nome de Yahweh for declarado, versículo 21. Verse 26, he's going to make sure heaven and earth perish. Oh, I wish I had a fan club right now. Versículo 26, ele vai certificar que Wait. os céus pereçam. Quando? How could heaven perish? Yahweh would be destroyed. Como é que o céu pereceria? Yahweh seria destruído. Right. no processo. Unless heaven and earth were something else, A menos que os céus e a terra fossem outra coisa. which is the Jewish Pharisaic leaven control of the Temple Mount, the temple, and all of the do's and don'ts of the religious Mosaic laws. Que é o controle farisaico fermentado dos judeus sobre o templo, o monte do templo e os And- sims e nãos do controle religioso deles. And I'll go through this on Shabbat. Eu vou revisar isso no Shabat. So here we clearly say, it says, Yahweh, you live forever. Put me back Então up. aqui claramente está dizendo, ó, Yahweh, tu vive para sempre. But you're going to make sure heaven perishes. Mas tu vai certificar que os céus pereçam. When? In the last generation of the Mosaic covenant, what are you going to do? You're going to fold up heaven and earth. Brothers and sisters, is that exactly what we've been saying for 3 months? Na última geração, quando isso vai acontecer? No fim da era mosaica. Amigos, é isso que nós temos dito pelos últimos 3 meses. And all that is symbolized by Shmini Atzeret. E tudo isso é simbolizado por Shmini Atzeret. You know why Yahweh didn't give you a reason? He wanted you to learn it on your own. Sabe por que Yahweh não te deu razão? Porque ele queria que tu aprendesse sozinho. Today is all about 70 AD and the new heavens and the new earth, because if we try to go back to the old heaven and earth, listen, look at me, do something. He folded it up
to make sure you couldn't go back and be righteous by the works of the Torah, he folded it up and he caused it to perish. So exactly what are you going back to? The goat, the bull, the turtle dove? What is it exactly that you want to go back to? Hoje se trata tudo de Shemini Atzeret, porque ele se certificou, e nós vemos isso nesse dia, de deixar os céus e a terra antigos de lado. Então, o Shemini Atzeret representa essa nova aliança que foi feita, e ela não terá fim. E Yahweh literalmente dobrou a era antiga para que nós não conseguíssemos voltar. Nós estamos tentando voltar exatamente para quê? Para o touro, para a rolinha, para as cabras, para os meios de expiação que não expiam nada?